Estamos ao vivo no sabadão. Era pra ter tido outra live hoje, né? Mas não teve. Então essa aqui vai ser de 40 minutos. Fechou? Sangue no olho. Siri, cronometra 40 minutos pra mim, por gentileza. Ok, 40 minutos. Enquanto vocês vão chegando, o tema de hoje é a importância de ter um mentor. A importância de ter um mentor. E aí eu vou falar por que ter um mentor, como não, etc. Se vale a pena, se não vale, ou etc. Beleza? Por que a gente precisa ter um mentor? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Seja bem-vinda, Laise. Seja muito bem-vinda, minha querida. Caraca, essa luz está no meu olho aqui. Deve ser o meu cansaço. Seja muito bem-vinda. Qual a importância de ter um mentor? Deixa eu mandar para uma galera aqui. Dispara aí. Pronto, mandei para uma galera. Qual a importância de ter um mentor, Laise? Primeiro a gente tem que entender o que é um mentor, né? Pergunta, você tem um mentor, Laise? Porque assim, os mentores servem para nos mentorar, para nos guiar, mas tem muita gente que acha que é mentor e não é. De fato, tem muita gente que acha que é mentor e não é. E o que seria ser um mentor? Independente de quantas pessoas você mentora, você tem que se entregar para elas. Você tem que se entregar. Mas se entregar de um jeito de guiá-las. Exato, orientar. De guiar essas pessoas. Mas guiar para onde? Depende do objetivo dos seus mentorados. Fala, Niclésia. Papirou hoje, bateu a meta. E é fundamental a gente entender quem são os nossos alunos. E quem quer ser aluno. O primeiro passo para você ser mentorado é você querer ser aluno. Querer aprender. E hoje a maioria das pessoas não querem aprender. Sério, de verdade. Elas não querem aprender. As pessoas elas querem passos milagrosos para alcançar o sucesso. Passitos milagrosos para alcançar o sucesso. As pessoas querem um resultado, tipo assim, vou dar um exemplo do concurso, mas vou dar um exemplo de outras coisas. Ela quer estudar para o concurso é daqui 90 dias, e ela quer passar em 90 dias, ela começou agora. Ai, se eu não passar eu vou morrer, é o fim. É mesmo, é o fim. Se você não passar, é o fim. É o fim do quê? E aí elas encaram aquela prova como uma prova da vida delas. E a chance delas passarem é um pouco não tão grande quanto a de quem já está estudando com um grande rendimento. Com quem já tem um mentor. E aí ela reprova. E o que ela faz? Ela desiste da prova. Ela desiste do concurso. Ela fala, concurso não é para mim. Meu querido, quantos anos um medalhista olímpico demora para ganhar uma medalha olímpica? Já parou para pensar? Quantos anos? Quantos anos um jogador de futebol demora para chegar na seleção brasileira? Já parou para pensar? Quantos anos as grandes empresas são construídas e demoram tempo para que elas amadureçam, fiquem gigantes? Quanto tempo um relacionamento demora para amadurecer? Verdade, tem uma amiga que já conversei várias vezes, sempre fica se lamentando, mas faz tudo errado. E aí entra a lamentação, a lamúria. A lamúria é... só reclama. Eu odeio pessoas que reclamam. Eu odeio, de verdade. Eu fico agoniado com reclamação. Começa a ficar nervoso. Eu fico nervoso quando eu escuto pessoas reclamando demais. Eu fico agoniado. Porque
eu não sou de reclamar. E quando eu reclamo, eu falo, peraí, Yuri, você tá fazendo errado. Porque isso não me ajuda em porra nenhuma. Reclamar não vai me ajudar em nada. E aí está um grande papel do mentor. Temos que focar no processo e dar o máximo que podemos naquilo. Dar o nosso melhor. Sempre que vamos fazer aquilo. E, por exemplo, hoje o meu melhor não é o meu melhor. Mas eu estou dando o meu melhor pela situação que eu estou hoje. Eu estou cansado, 3 dias basicamente que eu não durmo direito. E pouco. Essa madrugada eu passei um frio da porra. Desidratada. Enfim. E tô acordado aqui. Viradão, praticamente. Diretão. Então, assim. É levar o meu corpo ao extremo. É levar o meu corpo ao limite que ele mesmo desconhece. Mostrar pra ele quem manda. Acabei de mandar um áudio para uns alunos meus. Fala isso. Quando eu faço essa loucura, tô diretão. Minha cabeça tá azul. Acho que quando eu dormir. E amanhã eu tenho uma mentoria com os meus alunos às 6h57 da manhã. É a última mentoria. Eu faço uma mentoria todo domingo, às 6h57. 1 hora e aí depois é um descanso. E aí o que acontece? Minha cabeça tá zunindo. E a minha mente, várias vezes, ela falou assim pra mim: não precisa fazer a live hoje não, você tá cansadinho. Você nem comeu à tarde, você só almoçou. Não precisa. Já vai dar 9 horas, você tinha reunião 8 horas agora, não vai ter mais. Né? Eu tenho uma reunião todo dia, 8 horas da noite, todo sábado. Uma reunião de alinhamento. E hoje parece que não vai ter, né? Eu tentei colocar 9 horas, mas a gente não vai fazer. Mas eu coloco o meu corpo ao extremo para que eu mostre para ele quem manda. Eu falei lá, que você viu meus stories, que o primeiro requisito para alguém ser o meu mentorado, ser o meu aluno, é de fato trabalhar a mente. Ele precisa trabalhar a mente. Porque eu vou te colocar no limite para você vencer os teus medos, vencer os teus anseios. Eu vou. E você precisa de um preparo anterior a isso e um preparo contínuo, que é a inteligência emocional. Tá? Então, por isso que todo aluno, eu vou postar na segunda, mas eu já vou falar aqui para vocês, que todo aluno que quer ser o meu mentorado, através de mim, direto aqui, ele precisa passar pelo Netflix Emocional, que é a minha plataforma de inteligência emocional, preparação emocional para concursos públicos e para a vida. Então, ele só faz se ele fizer. Ele não tem outra opção. Eu não dou outra opção. E ele ainda fica um tempo estudando algumas aulas. Porque eu preciso que ele esteja preparado. Porque eu vou colocar ele até o limite. No limite. De fato. Então, eu vou trabalhando ele. Eu vou trabalhando e lapidando o meu aluno. Para que, de fato... Não sei. Para que, de fato, ele tenha força para lidar não só com o processo do concurso. O concurso é o menor dos seus problemas, gente. O concurso é o menor dos seus problemas. Vocês não têm noção de tanta coisa que a gente precisa ver. Aí, celular. Tá doidão? Pensei que tinha parado. O concurso é o menor dos nossos problemas. É o menor. E a gente precisa vencer problemas internos. Você entende? Internos. Internos mesmo. Às vezes eu me pego pensando, Yuri, se eu devo pegar pesado todos os dias assim ou tentar só bater a meta mesmo. Meu edital tá prestes a sair para residência. Laise, uma coisa é você levar o seu corpo ao limite e ultrapassar esse limite. Mostrar para ele quem manda. Outra coisa é você estudar com qualidade. São coisas diferentes. Eu não estudei hoje, mas eu estou levando meu corpo ao limite. Que quando eu precisar desse limite para estudar, eu vou falar, eu vou ficar, ué. Eu que mando nessa porra. Mas eu não vou fazer isso todos os dias. Eu não vou fazer isso muitas vezes. Eu vou fazer isso poucas vezes. Mas ele já vai entender. As poucas vezes que eu vou fazer, ele já vai entender. Porque eu dei um arroxo pesado no meu corpo, na minha mente.
E eu vi ao longo dos anos que as pessoas, elas precisam se preparar emocionalmente. Por isso que eu criei o Netflix Emocional. Por isso que foi uma criação minha lá de 2018. Né? E aí acabou mudando plataforma e tudo mais. Agora a gente está numa plataforma bonitona, top, sangue no olho. Já temos um número considerável, um número bacana de alunos. Tá? E só crescendo. E o que mais me intriga na preparação emocional é que as pessoas negligenciam ela. E o papel do mentor é fazer com que você não negligencie aquilo que é fundamental para a tua história. Exatamente, não adianta só bater a meta se o estudo não rendeu. Você vai usar o seu limite quando você fica uma semana sem bater a meta. Aí você fala, hoje eu vou ficar aqui, por força. Mesmo não rendendo, eu vou ficar aqui com sangue no olho, faca na caveira. Para mostrar para o meu corpo que eu quero. Para mim parar de procrastinar. Para mim, quando eu tiver com fome, quando eu inventar uma desculpa para não estudar, eu estude. Para mim, quando eu tiver com sede, eu vou lá e bebo água e continuo. Para quando eu pensar em desistir, eu não desista. Para quando alguém falar alguma coisa ruim, eu continue. Para quando alguém falar que eu não sou capaz, que eu fale assim, cala a boca, eu sou capaz. Esse é tudo o papel do mentor. É levar você a ser maior do que você acredita que é. E eu falo que os meus mentores fazem isso comigo. E a gente tem mentores escusos, como assim? Mentores que a gente acha que não são mentores e são. É só sempre em alguma situação, sempre, isso aqui é sempre, você buscar, ver o que você aprende com aquilo. O grande segredo é aprender em qualquer situação. Se você aprende, coloca em prática e cresce em qualquer situação, você está crescendo. Da situação boa ou da situação ruim. Mas principalmente das ruins, aquelas que te machucam, aquelas que doem em você. Essas têm os maiores aprendizados do mundo. Essas sim, a gente tem que dar um grande valor a elas. O fracasso no concurso público é o maior aprendizado. O fracasso no relacionamento, o fracasso financeiro, o fracasso numa empresa é o maior aprendizado, é o maior legado que você precisa viver. Porque disso, ele tira de você tipo uma energia que é fora do comum, algo fora do padrão. E você começa a nadar contra a maré. Você começa de fato a ser quem você nasceu para ser. Eu sempre digo isso e vou dizer. Uma vez eu falei com um amigo que nós éramos semelhantes a deuses, somos pequenos deuses. E ele, você é louco? Não sei o que eu falei, somos pequenos deuses. Na crença dele, religiosa e etc e tal, ele veio quase com um bocado de pedra pra cima de mim. Eu falei, tá tudo bem, cara. Tá tudo certo. Você não acredita, eu acredito. Mas é só olhar quem acredita e o resultado deles. Então, assim, o resultado convence demais. O resultado convence demais. Então a gente se torna gigante a partir desse ponto. De um ponto de mudança, de um ponto de virada, de uma mudança de chave, uma mudança mental. Eu anotei umas frases na frente da minha mesa. Quando bate o cansaço, eu olho e lembro do motivo de estar ali estudando. E aí você tem que tirar esse motivo, Niclésia, de algo muito maior do que você. A gente não faz as coisas por nós. A gente não faz. A grande maioria das coisas, até aquelas coisas que você acha que não está fazendo, você se entrega para alguém. Se entrega para alguém. De fato você se entrega. Você só não acha que está se entregando. E não importa o que os outros acham. Importa que você continue se entregando para a tua história. Porque pensa o seguinte, eu não sei se você tem esposo, esposa, filho ou filha, enfim. Mas você quer fazer aquilo não para sobressair. Você quer fazer aquilo para, vamos dizer assim, abraçar. Você quer passar no concurso público para abraçar. Para dar um abraço em você e na sua história e nas pessoas que te cercam, que você ama. E isso faz com que a gente caminhe de uma forma muito forte. Muito forte. Eu lembro que o Arnold Schwarzenegger ele fala isso. Acho que eu já até fiz um vídeo falando disso. Que quando a gente pensar, quando alguém falar que você não pode,
tem que entrar na sua cabeça. Ah, eu posso, entendi. Quando alguém falar que você é um fracassado, você tem que entender. Ah, eu sou incrível, entendi. Você tem que trocar o negativismo imposto pelo mundo. É como se fosse um filtro. Você escolhe aquilo que você recebe. E ontem eu tive um mergulho, né? Eu fui mergulhar. Na verdade, ainda tô raso ainda no conhecimento ali. Mas eu ainda tô raso. Eu fui estudar um pouco de Santo Agostinho, passei algumas horas estudando. Escutei também São Tomás de Aquino. E o que aqueles caras... Pra mim foi surreal o que eu aprendi ontem, sabe? O que eu tô começando a mergulhar, né? Eu tô ainda bem raso ali. Mas assim, o que eu entendi sobre aqueles caras é que eles eram normais igual a nós. Principalmente Santo Agostinho. Ele é considerado o santo 02, né? O segundo santo mais querido. Depois vem São Tomás de Aquino, 01. E assim, o 03, né? E assim, o que Santo Agostinho, cheio de vontades, cheio de desejos carnais, cheio de procrastinação, cheio de anseios, cheio de dúvidas, cheio de medos, veio lá da África. Ninguém fala isso, né? Ninguém cultua isso de uma forma maior. Mas assim, foi para Milão e etc. Depois vocês veem a história. O que eu quero dizer? Que o grande anseio dele era descobrir por que ele cresce. Descobrir por que ele vive. Descobrir qual é a mensagem. Descobrir de fato por que ele é, vamos assim, comprimido nas suas vontades, nos seus desejos carnais. É surreal, né? Eu estou me aprofundando nisso porque eu vou dar um curso de desenvolvimento humano que chama-se Metamorfose Espartana. É só desenvolvimento humano, é pauleira, é pancada, são 2 finais de semana e eu estou me aprofundando nisso bem bacana. Como eu disse, eu estou um pouco raso, mas esse raso transforma, né? Dentro daquilo que eu me comparo ali com alguém que já sabe muito de Santo Agostinho e São Tomás. E isso são os mentores. Os livros são nossos mentores. As pessoas que a gente escolhe conviver são nossos mentores. As pessoas que a gente escolhe amar, as pessoas que a gente escolhe conviver diariamente, são mentores, são pessoas que podem nos ensinar gigantescamente, tanto com as coisas certas que eles fazem, tanto com as coisas erradas, tanto com as coisas boas, tanto com as coisas ruins. E a gente vai crescendo. E aí alguém sempre vai me falar assim, então eu não preciso contratar um mentor. Aí que tá o grande detalhe. Se você conhece alguém que tem uma expertise dentro de uma área que você quer muito entrar, você vai precisar de um mentor. Eu tenho 4 mentores. Um da área financeira, um da área de treinamento. Eu não falava assim. Eu não gesticulava assim. Eu não agia assim perante câmeras ou ao vivo. Eu tive um mentor, eu tenho ainda, eu considero, ele é fora do normal. Eu tenho um mentor filosófico. E eu tenho um mentor coach. Então, assim, você precisa não só de um, mas de mais de um. Aí os alunos, né, principalmente do concurso público, eles querem um mentor nos concursos públicos e tá tudo bem. Né, gente, eu sei o caminho, eu sei o que você precisa fazer para ter um alto rendimento e chegar... Né, veio melhorando basicamente muito o meu método. Mas a pergunta é, se você não sabe o que fazer, a melhor coisa é você contratar alguém que vai te guiar, que vai te levar, que vai te fazer chegar muito mais perto de onde você quer chegar. E o principal, para mim o principal mentor tem que ser um mentor de desenvolvimento humano, de crescimento pessoal, de crescimento interno. Porque se você cresce internamente, você vence a grande maioria das batalhas. Eu não vou falar todas porque eu vou estar mentindo. Porque vai chegar a hora de um desafio que você vai precisar de mais força. Sim. Mas aí você já vai estar gigante. Vai estar gigante já. Você vai estar gigante. E esse é o papel do mentor. É fazer com que você enfrente os seus gigantes interiores. É fazer com que você seja maior. É fazer com que você seja assim, semelhante ao Deus vivo. Semelhante ao Pai.
É fazer com que você engrandeça. É fazer com que você floresça na tua força, no teu amor, na tua mansidão, na tua vontade. É fazer com que você seja, não a sua melhor versão. Essa história eu acho que tá cansada, tá batido. Mas que você seja assim, quem você nasceu para ser. Existe um contratualista, né, chamado Rousseau. E ele diz que o ser humano nasce bom e por toda a vida vive aprisionado. E eu considero sim que o ser humano nasce bom, cheio de virtudes e quer aprender. Ele acredita que nada é impossível. A minha filha, ela se joga. Ela se joga. É porque ela não tem noção do que é perigoso, do que não é. Tem até esse laço, sim. Mas uma coisa, ela não tem medo, porque ela não conhece, não. É porque ainda não ensinaram para ela o medo. E tem várias formas de você mostrar que a gente pode vencer os nossos medos. E que eles estão presentes, mas que a gente pode ultrapassá-los, que a gente pode viver esses medos e ser maiores. De fato, a gente tem que viver os nossos medos. A gente não tem que fugir deles. A gente tem que pegar eles pra gente. Eu lembro de uma charge muito boa que eu mandei, né? Até alguns amigos compartilharam. Que tá você e o seu medo. Tá você tomando um café e você fala assim: quer café, filha da puta? Porque você tá lidando com o seu medo. É a forma como a gente tem. A gente não tem que fugir. Churchill, né? Churchill foi o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido. E ele falava assim, lá na época da Segunda Guerra Mundial: tá passando pelo inferno, continue a caminhar. Não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. Eu tenho alunos que perderam pais, enfim, que estão em momentos de luto, mas o luto não pode durar para sempre. Não pode. Porque ele acaba com você, com a sua história, com a sua passagem aqui na Terra. E eu tenho certeza que essa pessoa que morreu, que você está de luto, ela não quer isso para você. Muito pelo contrário. Se você acredita em algo maior, ela está ali lutando para que você vença esse luto. Ela está ali fazendo um pouco o que ela pode fazer. Vocês estão vendo o que é o papel do mentor, o que eu faço com meus alunos? E eu gosto muito da área de emocional, gosto muito de inteligência emocional, que é a área que eu tenho mais afinidade, que eu gosto de paixão mesmo de ajudar as pessoas nessa gestão, porque é algo que eu precisei e preciso. Eu contei aqui para vocês os tantos mentores que eu tenho, são 4, e eu preciso disso. Eu preciso, e foi isso que me fez chegar aqui, e é isso que vai fazer muitas pessoas chegarem muito mais longe, né? É a inteligência emocional, é a gestão dela, é o aprendizado contínuo, é aprender com os fracassos, é saber lidar com as adversidades do mundo, é saber lidar com os medos, é saber lidar com os anseios, é saber de fato se impor, é saber de fato se colocar no mundo, é saber de fato bater no peito e falar: eu sou tal, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou foda. Vocês entendem isso? Deixa eu perguntar aqui. Niclésia colocou: eu terminei a residência em enfermagem, voltei para casa e quando cheguei me deparei com a depressão do meu pai. Quase suicídio. Fiquei 2 meses parada e isso me fez tirar uma força incrível. Primeira coisa que eu vou falar para a Niclésia aqui. Você entendeu. Você começou a entender qual é a tua força. Eu nunca passei por uma situação que você passou aí, você narrou, e obrigado, tá? Obrigado, é a sua história. É a sua história, você compartilhou conosco aqui. Obrigado por fazer isso, de fato. É a sua história. A sua história, ela tem sempre um quê de sucesso. Porque ela revela quem você é. É o momento do caos que o ser humano é revelado. Se ele é poderoso ou se ele não é. Se ele está poderoso. É no momento da lamúria. No momento onde está das tragédias. É que o seu eu interior, a essência divina, começa a se manifestar. Pode ser até que alguns malucos vão ver esse vídeo. Eu vou colocar depois lá no YouTube também.
E veja, que maluco, isso é o quê? Não me importa. Não me importa. É de fato isso que eu acredito, e é isso que eu vivo, e é isso que os meus mentores me ensinam, e é de fato isso que a gente precisa entender. Eu falo que os meus alunos de concursos públicos, 90% têm grandes resultados. A Mirelle está aqui, seja bem-vinda, Mirelle. Mirelle é surreal, a Mirelle é caveira. A Mirelle estuda, salvo engano, 57 horas por semana. Rendimento acima de 85%. Ela é contra tudo e contra todos. Por quê? Dizem que é bom estudar 6 horas. Ela estuda muito mais de 6 horas por dia. E o rendimento dela é 85%. Mas nada disso chegaria se ela não tivesse bem emocionalmente. Se ela não tivesse bem com a inteligência emocional. Ela está em todos os meus cursos, né? Ela não só é minha aluna para concurso, mas ela está na Metamorfose Espartana, que é de desenvolvimento pessoal. Ela está no Clube do Livro. Então, assim, tá no Netflix Emocional, porque é requisito. Por quê? Porque tem resultado. Porque tem, de fato, grandes resultados. E a base é o emocional. A Mirelle me conheceu Eu fiz 2 edições disso, chamado 14 ou Nunca. São 14 dias comigo, pouquíssimas pessoas, onde eu bato nessas pessoas 14 dias. É 14 dias apanhando. Sério, de verdade. São 14 dias que as pessoas vão apanhando. Sem dó nem piedade. Vocês verem as perguntas e as respostas, as atividades. É para crescer. Esse é o papel do mentor. Eu não quero que você... Um grande papel do mentor não é que você goste dele. É que você tenha resultado. Ele não tá... Se ele se importar, se você gosta dele, ele não é o mentor. O mentor, ele não tem que se importar se você gosta dele ou não. Ele tem que se importar se você vai ter resultado com aquilo que ele está te propondo para fazer. Essa é a maior... Acho que a primeira coisa que está querendo ser seu possível mentor. Tá acabando a bateria, por isso que fez isso aí. Você precisa entender isso. Antes de conhecer, eu fazia metade de horas. Eu não fazia nem estudo, né? Fazia 3 horas, não é verdade, Mirelle? Fazia 3 horas ali. Continuo sem trabalho, mas estudo de forma profissional. Não, você tem um trabalho, Niclésia. Seu trabalho é estudar. Você tem o trabalho mais nobre que existe. É estudar. Por que é nobre? Porque é muito árduo estudar, gente. É muito árduo. É muito árduo. Vou até diminuir essa luz aqui que meu rosto chega a estar ardendo. É muito árduo estudar. E ainda mais de forma profissional e não amadora. E eu digo, todo o dinheiro que eu investi e eu ainda invisto nos meus mentores, nos livros, nos cursos que eu faço, foi mais de um apartamento já. Valeu cada centavo. Viagens para São Paulo, para fazer curso. Ia para São Paulo direto fazer curso, né? Ia 2 vezes esse ano, né? Mas com a pandemia aí voltou pro online, então estou fazendo online. Mas valeu cada centavo. Cada centavo. Do curso mais barato ao mais caro que eu já fiz, das formações em coach, das especializações em comportamento humano, em aprendizagem acelerada, valeu cada centavo. O maior investimento do mundo é você investir em você. E quando você tem um mentor, você está investindo em você. Quando você dispõe a investir em você, pagar um mentor para te mentorar numa área, ou em várias áreas, você está investindo em você. O maior investimento no mundo é no maior tesouro do mundo, que é você. Se o teu mentor não faz você enxergar isso, ele não é um mentor. Ele finge ser um mentor. Ele finge ser um coach. E é por isso que eu já conversei, eu gosto bacana, é muito bom trabalhar com psicólogos, eles são geniais, são incríveis.
A grande maioria deles, né? Que eu conheço. Os que eu conheço. Como em toda área, tem gente boa, tem gente ruim. E eu conversando com alguns, né? A gente já fez vários cursos, então, e eles falam, cara, até com a psiquiatra, uma amiga, ela fala assim, o que tiver para ajudar as pessoas, a gente tem que assinar embaixo. A gente não tem que ter inveja. Ali no início, né, quando começou ali o coach aqui no Brasil, as pessoas começavam a ter inveja do coach, né, principalmente outros profissionais, porque eles fazem coisa besta, não sei o quê. Não é coisa besta. São coisas científicas com grandes resultados que as pessoas negligenciam. Por exemplo, eu tô aqui, sei lá, quanto tempo falando e eu tô negligenciando beber água. Isso que eu já falei pra vocês que eu tava desidratado, né? Mas é assim, eu vou me empolgando aqui, eu gosto do que eu faço. E de fato, a gente vai entregar. Hoje eu nem vou chamar ninguém. Não, vou chamar. Vou chamar alguém aqui pra gente trocar uma ideia. Vou te respeitar, minha querida. Vou te chamar, porque você foi a primeira a chegar aqui e ainda tá aqui. Parabéns. Você vai poder fazer uma pergunta. A gente vai ter uma mentoria nesse tempo final aqui. Vou ser o seu mentor por 10 minutos. Então você vai poder fazer a pergunta que você quiser. Beleza? Onde que eu posso te ajudar? Em que eu posso te ajudar? Enquanto ela vai entrando aqui, sempre tem um delayzinho, né? A gente sabe disso. Deixa eu desligar aqui o outro celular para não carregar aqui. Deve estar se arrumando, porque ontem... Foi ontem? Anteontem, né? Ontem eu não fiz. Estavam se arrumando para participar da live. Então, de fato, esperando a Laís entrar aí, não está conseguindo participar, então eu vou chamar outra. Niclésia, venha. Então, a gente constrói uma história. Uma história construída com pessoas, não com coisas. Eu acho que Acho que eu estudei São Tomás de Aquino bem pouquinho ali. Fala, Bebila. Mas o pouco que eu estudei São Tomás de Aquino hoje, eu vi que é se desprender do material e se prender ao que nos transforma. Você sabe o que é isso? O que te transforma? O que te ajuda? O que te faz crescer? O que te faz melhor? O que te faz bem? Em uma conversa de Jesus com São Tomás de Aquino, né? Dizem os escritos, Jesus fala assim: Tomás, tu escreves bem sobre mim. Por que vocês não estão conseguindo participar? A internet de vocês está um lixo. Você escreves bem sobre mim. Aí ele, que isso, Senhor? A gente só precisa de ti. Você entende que Jesus falou que ele retrata Jesus de uma forma belíssima para o mundo, nos escritos dele. São Tomás de Aquino dizem que ele escrevia tipo 4 livros de uma vez. A minha internet estava ruim. Eu sabia, eu sei. Eu já A passei minha por internet isso. estava ruim. Eu já passei por isso. Só para me fechar o raciocínio aqui, aí você faz a sua pergunta. E ele falou assim: eu só quero a ti. Né? Então ele só quer a sabedoria, ele só quer o que é mais belo, que era Jesus. Isso que São Tomás de Aquino falou. Ele se desprende daquilo que não nos leva a lugar nenhum. Fechando. Minha querida, que bom, que prazer. A gente tem aqui 6 minutos. Como eu posso te ajudar? Ai, fiquei tão nervosa que agora nem já fugiu as perguntas da mente. Me diga em que eu posso te ajudar. Me fala aí. Se eu fosse seu mentor, onde que eu poderia te ajudar? Acho que...
alguma frase que você poderia me dizer nesse momento, em relação a tudo que eu falei. Tá. Sabe, eu gostei muito. A frase que mais me marca é uma frase dos estoicos. Essa frase é forte para mim e possivelmente vai ser bem forte para você. Eu falo dela às vezes. No latim, ela diz memento mori, que diz nós vamos morrer. Acho que a maior frase mais motivacional do mundo, a gente entender que a gente não é nada. Como assim, Yuri? Você falou que a gente era do caralho agora, igual Jesus, e etc., pequenos deuses, e agora a gente entende que a gente vai morrer. Sim, quando a gente entende que a gente vai morrer e vai virar um nada, a gente tem que falar assim, não, eu não quero ser um nada. Quem eu quero ser? Como é que eu quero ser lembrado? Eu vou morrer, você vai morrer, então. Como é que você quer ser lembrado? Tem gente que vai morrer como se nunca tivesse existido. Mas tem gente que vai morrer e vai permanecer. As pessoas que, de fato, fazem as suas histórias, independente dos seus erros ali atrás, independente do seu erro, elas começam a deixar uma história e são lembradas. Primeiro no coração delas e depois no coração das outras pessoas. A matéria se vai, o corpo se vai. Porém, o legado fica. Por que eu estou estudando os caras lá de 343 antes, depois de Cristo? São Tomás de Aquino e São Santo Agostinho. A matéria se foi. Mas o legado ficou. Estou falando de um deles, mas eu estudo outros, não só santos. Viktor Frankl, né, que sobreviveu aos campos de concentração nazista. Eu estudo o Dr. Pierre, na aprendizagem acelerada, que morreu, mas deixou um legado incrível. Então, essas pessoas, elas fizeram o quê? Primeiro, elas tiveram coragem de enfrentar os seus medos. Elas não escutaram outras pessoas que falavam que elas não eram capazes. Foda-se. Elas tacaram o foda-se. E elas fizeram uma história delas para elas mesmas primeiro, para depois para os outros. Então tudo vem a nós para com os outros. A frase mais motivacional do mundo é memento mori. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. E aí a gente pega essa frase e pensa assim, nossa, a morte é ruim? Depende. Se você morrer como se nunca tivesse existido, talvez seja ruim. Se você morrer e existindo, se você não morrer, se você morrer não, quando você morrer, se você tiver existido, aí sim vai ter valido a pena. Mesmo a gente trazendo a crença espírita de que existe a reencarnação, a gente precisa continuar. Você não sabe se é a última vez que você vai passar por aqui. Se você acredita no viés espírita, né? Então, independente da tua crença religiosa, a tua matéria se vai. Mas tem que ficar a tua história. E aí a minha pergunta para você é, se você tiver com papel, eu até anotaria isso. Qual é a história que você quer fazer profissional? Qual é a história que você quer fazer financeira? Qual é a história que você quer fazer matrimonialmente falando, relacionamento? Qual a história familiar que você quer fazer? Qual a história religiosa com o seu Deus, com Deus que você quer fazer? Quando você define isso, você projeta a tua vida em cima disso. Sim. E ninguém falou que o percurso vai ser lindo, maravilhoso. Não. Quanto No mais mundo tereis vedado... aflições, Hã? mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Exato. Sim. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será Mas cobrado. será cobrado. É por isso que poucas pessoas chegam lá. Por isso que poucas pessoas, né, a galera ali do Maslow,
poucas pessoas chegam no cume da pirâmide ou poucas pessoas ascendem nas 12 camadas da personalidade. Né? Ainda tem a parte, outras vertentes aí, que eu falo nos cursos que eu dou, né? Quando tem filosofia. Na Metamorfose Espartana vai ter filosofia da vida e vai ser incrível. Eu falo disso. Mas, assim, qual a história que você quer? Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? Se você souber isso, a sua mente vai fazer assim. Ela vai fazer assim, ó. Folga Todo o pra... resto que te atrapalha, ela vai falar, ela não consegue enxergar. Ela não consegue enxergar o obstáculo. Quando você sabe o que você quer, sua mente não enxerga o obstáculo. Tudo que ela pega ao longo do caminho é para crescer. Tudo que ela vai pegando ao longo do caminho, ela vai falando, uau, isso aqui, mesmo ruim, eu tô engolindo algo ruim, mas espera aí, o que eu aprendo? Aprende algo para te levar para o teu sonho. Aprende algo para te levar para o teu objetivo, a tua meta. Né? Então, Aí, pode falar. mudando um pouquinho do foco daqui. Antes eu tava fazendo o quê? 62%. Aí quando foi ontem, aí eu comecei outras Metodologia. formas também, outras metodologias. Aí quando foi ontem eu consegui 75%. Aí eu já vi que eu já tô O que você já fez? pensando Qual foi a eu metodologia que você usou? mais o ciclo de revisões. Pronto, olha só. Aumentando o ciclo de revisões. Presta atenção no que eu estava falando antes. Olha a relação. Você percebeu que precisava mudar através de um teu rendimento ruim. Que bom que você teve um rendimento ruim. Porque você percebeu que você precisava mudar. Se você achasse que aquele rendimento era bom, você Isso, falava, justamente. tá legal. Mas não, você percebeu, alguém te fez enxergar, que falou, não tá bom, 60% é uma bosta. Aí eu E aí fiz você falou, eu fiz os 3 últimos concursos, aí acabei não focando para. Foquei nos 3, não foquei em um só, aí acabei que me dei mal nos 3. Aí eu disse, não, depois disso aqui eu vou dar um direcionamento melhor para poder ver um resultado melhor. vocês estão vendo a relação daquilo que a gente estava falando filosoficamente, né? Algumas pessoas vão falar, que maconha, viagem da porra, não. Com o concurso público, vocês estão vendo a relação íntima? Íntima? Isso aqui não é combinado, não, gente. Eu nunca nem tinha visto a Niclésia aqui assim, ó, ao vivo. E vocês vão ter a oportunidade de participar também em outros momentos, todo dia, né? Só no Gramentor. Só no Gramentor, exato. Quando eu não tiver de plantão, eu vou fazer à noite aí uma mentoria de 10 a 15 minutos, respondendo perguntas de vocês de variados temas. E ela começou com uma pergunta mais pro íntimo, né? Uma pergunta ali mais, vamos dizer assim, decidicional. E depois ela foi para metodologia e olha a relação. Por que eu falo que a inteligência emocional ela anda junto do concurso público? Tá aqui a prova viva, a prova viva. A prova viva foi essa mini mentoria aqui que a gente fez aqui. Quer fazer mais uma última pergunta para a gente encerrar? Não. Hoje tá bom. Voadora de sangue no olho. Niclésia, obrigado. Tenha um Muito bom obrigada. sábado. Reflita em tudo que eu Você também. falei. Entre em ação. A reflexão é o primeiro Sim, passo de um projeto. É como se fosse uma sim. planta de um Certeza. prédio, uma planta de uma casa. É o primeiro passo. É uma Foi só o reflexão. gatilho. Só o gatilho para depois você entrar em ação. Beleza? Boa noite. Fica com Boa Deus. noite. Tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aqui. Então, essa foi a nossa live de hoje. Qual a importância de um mentor? Tá aí na íntegra tudo. Se você ainda não participa do nosso canal lá do Telegram, o link tá lá na bio. Tá? Eu não sei onde é a bio, Yuri. Tá, vou te mostrar. A bio é aqui, ó. Aqui, ó. Ah, porque tá sem a internet, mas vai mostrar.
A bio é aqui, minha fotinha linda, maravilhosa, e o link tá lá embaixo. Beleza? Clica lá, é gratuito, conteúdos toda semana, do caralho, incríveis, e as nossas lives também diárias, nossas postagens. E tamo junto, sangue no olho. Chamo Yuri Lima, foi um prazer estar aqui te ajudando mais uma vez a crescer, multiplicar, se transformar e se tornar gigante, porque você é. Tamo junto, um bom sábado, bom descanso e até amanhã.